Olá, este é o Comunicação Sem Medo e eu sou o Sérgio Cesareto e hoje eu tenho mais algumas dicas para passar para você sobre técnicas de oratória, sobre técnicas de comunicação. E eu queria falar um pouquinho hoje a respeito das formas como a comunicação acontece. Dizem os especialistas em PNL, Programação Neurolinguística, que a comunicação acontece principalmente em três níveis: no nível visual, no nível auditivo e no nível sinestésico. O nível visual a gente memoriza melhor e a gente comunica melhor através da visão. A frase, uma imagem vale por 1000 palavras, não deixa de ter motivo. Uma outra coisa é a auditiva. As pessoas lembram-se, memorizam e se comunicam através da audição, também é muito importante. E a terceira é o sinestésico, que fala sobre movimentos e uma porção de outras coisas. Dentre elas, sem dúvida, a mais importante é a visual. A gente memoriza muito melhor aquilo que a gente vê. Se você quer um exemplo disso, lembre-se da última vez que você esteve numa reunião. Se você se lembrar em volta da mesa, o local em que cada pessoa estava, em que estava cada cadeira, você vai se lembrar cada pessoa que estava naquele local. Por quê? Porque você ficou com a imagem daquela reunião gravada na sua memória. Assim é. A gente memoriza melhor aquilo que é visto. Por isso, quando você preparar no PowerPoint, quando você preparar o seu material de apoio, dê mais valor às figuras do que às palavras escritas. As palavras escritas não ajudam muito a memorizar, mas as figuras sim, aquilo que a gente vê, a gente se lembra com mais facilidade. Nós fizemos uma experiência a respeito disso, ou temos feito já várias vezes essa experiência nos nossos cursos de palestrantes. E nós percebemos que quando nós elaboramos 3 listas de palavras, uma delas em figuras, não palavras, mas as figuras que representam palavras ou situações que as pessoas podem traduzir em palavras, uma segunda lista que a gente dita as palavras e uma terceira lista que as palavras são colocadas no quadro escritas. Damos 30 segundos para as pessoas memorizarem cada uma dessas 3 listas de 10 palavras. No final, quando a gente vai tentar lembrar, fazer com que as pessoas se lembrem das palavras que elas viram, nós percebemos que mais de 80% das pessoas lembram-se de mais da metade das figuras que viram. Das palavras faladas, fica entre 50% e 60% das pessoas que se lembram de mais da metade das palavras ditadas. Das palavras escritas, cerca de 10% das pessoas se lembram de mais da metade. Por que isso acontece? Porque fica mais na nossa memória a imagem, a figura, da figura a gente se lembra. E ela dura na nossa memória por muito mais tempo. Quando a gente, numa outra oportunidade, tenta trazer de volta a memória das pessoas aquelas figuras, elas se lembram da maioria delas. Já das palavras escritas e das palavras ditas ou ditadas, já fica um pouco mais difícil. As palavras ditadas têm uma memorização maior, por quê? Porque as pessoas, se eu falar para você lâmpada, você não lê a palavra lâmpada, você não ouve simplesmente a palavra lâmpada, mas você imagina uma lâmpada, você vê, você visualiza uma lâmpada. Se eu falar martelo, você visualiza um martelo. Então a gente traduz aquilo que a gente ouve em imagens para memorizar. Esse é o mecanismo que a maioria das pessoas usam. Não todos, lógico, a gente não pode generalizar, mas a maioria das pessoas usam essa metodologia. Então, quando você preparar um PowerPoint, preparar a sua apresentação, lembre-se de imagem. Se você estiver falando sem ter condições de ter um material de apoio, nem sempre a gente tem. Procure criar imagem na cabeça das pessoas. Eu me lembro que quando fazia um programa de rádio aqui na minha cidade, eu procurava fazer com que as pessoas pensassem nas coisas, com que as pessoas imaginassem as coisas. Por exemplo, se a gente está fazendo um programa de manhã e se lembra e fala assim, olha, um cheiro bom do cafezinho que já está sendo coado, o cheiro do bolo de fubá que está sendo assado, aquele pãozinho com manteiga, quentinho, o cheiro do pão com manteiga. Olha, só de falar, com certeza você está se lembrando de tudo isso. Por quê? Porque a gente transforma isso em imagem, a gente vê aquilo que a gente está falando, é o cheiro, é a aparência, é o pão quentinho, é a sensação que a gente tem. Então, transformar em imagem, criar imagens. Um dos grandes mestres da comunicação, que eu acho que foi o maior deles, viveu há cerca de 2000 anos. Eu estou falando de Jesus Cristo. Não, se você não é cristão, eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando da técnica que ele utilizava. E olha, ele foi um um comunicador tão bom que o mundo conta o tempo antes dele e depois dele.
Então a gente deve levar em consideração aquilo que ele utilizava. E ele utilizava parábolas, ele ensinava utilizando parábolas. As parábolas o que eram? Eram metáforas, eram imagens criadas por ele e que ficavam na memória das pessoas. Imagens fortes, imagens importantes. Se você é cristão ou não é cristão, isso não importa, não é essa a questão. O fato é que ele era um bom comunicador. Para mim, que sou cristão, tem ainda a fé que passa a valer. Mas eu não estou falando disso não, eu estou falando de técnica de comunicação mesmo. Procure ler os textos da Bíblia, as parábolas, veja com que forma ele apresentava o seu ensinamento através de imagens. Você vai ver que coisa bonita que é e você vai poder usar a técnica dos mestres, não só Jesus Cristo, mas outros mestres também de comunicação. Procure ver como eles falam, procure ver como eles agem e aí você vai ter um bom parâmetro para você seguir. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se no meu canal do YouTube, vai ser um prazer a gente aumentar a roda de amigos, vai ser um prazer ter você conosco. E compartilhe com seus amigos também nas suas redes sociais. Um grande abraço, até a próxima postagem, fique com Deus.